professor Rani na área mais uma vez, e o nosso assunto de hoje é educação. Vamos falar de educação desde os primórdios até a forma como estamos tratando a educação, seja ela em âmbito global ou até mesmo em âmbito nacional e estadual, regional, certo? Pois bem, se nós falarmos da história da educação, nós vamos ver que há muito tempo já se preocupa com a educação. Grandes civilizações que deixaram grandes legados já se preocupavam demasiadamente com a educação. Tu sabia que a educação, do molde como nós conhecemos hoje, da distribuição de matérias, de componentes, de conteúdos curriculares, ela começa lá na Grécia Antiga há aproximadamente aí, gente, vamos botar aí 3.000 anos, certo? Entre 3.000 anos e 2.500 anos, os gregos, especialmente os atenienses, já se preocupavam muito com a educação. Mas é importante destacar que a educação sempre foi um privilégio das elites. Poucos países ainda hoje se preocupam verdadeiramente com a educação a todos os seus cidadãos. Por exemplo, na Grécia Antiga, lá em Atenas, quem tinha acesso à educação eram os eupátridas, os chamados bem-nascidos. Alguma semelhança? Tenho certeza que tu está se perguntando, né? Óbvio que temos semelhança, né, com o nosso querido Brasil. Pois bem, os atenienses, os eupátridas, eles contratavam tutores, que eram chamados de pedagogos, para educar os seus filhos. Por exemplo, Alexandre o Grande foi educado nada mais, nada menos do que por Aristóteles, para vocês terem uma ideia. Porque os gregos sabiam que para um indivíduo ser um bom cidadão, para que ele pudesse servir ao Estado, ele precisava ter conhecimento de filosofia, de matemática, de retórica, a arte de saber falar, de se expressar publicamente, e precisavam desenvolver um pensamento crítico. Daí a importância da filosofia, daí a Grécia ser o berço da filosofia no período clássico. E se nós trouxermos isso para os dias de hoje, é importante nós destacarmos que a educação hoje ela também tem uma importância vital. Afinal de contas, conhecimento é poder. Ninguém revolucionou o mundo com os seus músculos ou com armas somente. Primeiro, ele precisava entrar no âmbito das ideias, sejam ideias boas ou ideias ruins. E daí a educação faz um grande serviço. Podemos pensar numa educação onde o indivíduo desenvolve mais autonomia de criticidade, uma maior capacidade analítica, como os regimes democráticos, né, favorecem isso. Uma escola em que coloque o indivíduo para pensar o seu papel político, social, econômico, o seu espaço de cidadania. Isso é muito importante. E há, geralmente nas ditaduras, sejam ditaduras fascistas de extrema direita, sejam ditaduras totalitárias de extrema esquerda, onde há um controle do Estado, que nós podemos dizer que eles seguem um molde que Esparta já fazia isso, né, com os cidadãos espartanos, com uma educação que nós chamamos de lacônica. O que é uma educação lacônica? É uma educação onde o indivíduo não é educado para pensar, para ter autonomia. Ele deve seguir as ordens de líderes, que geralmente são regimes autocráticos, né, ou seja, ditaduras que dizem como o indivíduo deve pensar. E se por acaso ele pensar diferente, na maior parte das ditaduras, esse indivíduo ele é preso ou eliminado. Nós no Brasil, enquanto professores, nós tentamos fazer com que os nossos alunos desenvolvam uma capacidade crítica muito grande, em que ele possa se colocar na sociedade sem que ele seja influenciado, seja pelo seu professor, seja pelas redes sociais, pelos veículos de comunicação tradicionais ou até mesmo por governantes. A maior virtude de um indivíduo é que ele possa pensar por si próprio, que ele possa analisar o seu contexto, mais uma vez eu repito, seja social, político, econômico, e ele possa ver o que é melhor para ele
e o que é melhor para a sociedade em que ele está envolvido. Afinal de contas, nós já falamos num vídeo sobre felicidade, um vídeo anterior, em que nós debatemos esse ponto. Eu não posso ser infeliz às custas da infelicidade de outro. E isso é um aspecto que no Brasil acontece muito. No Brasil, por exemplo, nós temos uma lacuna, um abismo enorme no que diz respeito à educação. Na história do Brasil, poucas vezes, e eu até mesmo arrisco a dizer nenhuma, ou em raros momentos e talvez em raros lugares, se desenvolveu uma educação pública e gratuita para as camadas populares, para as pessoas mais simples, em especial nas periferias, de tamanha qualidade quanto as elites brasileiras conseguem pagar em colégios que têm uma educação que não deixa nada a desejar para a educação europeia, para a educação norte-americana, a educação sul-coreana, a educação japonesa. É importante destacar isso. É relegado a essas pessoas da periferia uma educação com professores extremamente mal remunerados, escolas sucateadas, sem tecnologia, sem recursos, onde os professores eles têm que fazer chover para cima para que eles consigam mostrar para esse aluno o quanto a educação ela é importante. E é difícil tu convencer alguém de que a educação é importante quando tu tem esse contexto. Eu defendo uma teoria chamada estética da educação, em que eu penso, cara, se tu vai numa igreja, ela é linda, tu entra num shopping center, ele é lindo, ele é aconchegante, ele te convida a permanecer lá dentro. Como é que um aluno hoje, em tempos de redes sociais, em tempos que ele vai numa igreja linda, em tempos que ele entra num shopping center, ele vai querer ficar dentro de uma escola toda pichada, com pouca iluminação, um ambiente degradante? Obviamente que isso não vai ser do seu interesse. Se você pegar, por exemplo, e olhar para uma escola privada, pega um colégio grande, um colégio top, tu vais perceber que esse colégio ele é praticamente um shopping center. Uma escola que tem ambiente climatizado, cadeiras estofadas, todo o acesso tecnológico, professores muito bem remunerados, que podem ter tempo para fazer os seus projetos, afinal de contas, se eles são bem pagos, não precisam fazer bico. Isso é muito importante. E eu finalizo esse vídeo trazendo para vocês a informação de que nenhum país desenvolvido no século XXI ele não investiu maciçamente em educação. O investimento em educação é fundamental para que nós possamos diminuir a violência, ou seja, diminuindo a violência e a criminalidade, nós diminuímos o investimento em cadeias, em presídios. Afinal de contas, se eu tenho acesso a uma vida de qualidade, eu não vou querer ser bandido. A partir do momento em que tu tens uma educação de qualidade, tu desenvolve tecnologia, tu desenvolve a economia, porque tu vai ter pessoas que vão desenvolver novas possibilidades empreendedoras ou novas possibilidades tecnológicas, fazendo com que todo o país ganhe. Vamos olhar, por exemplo, os exemplos da Coreia do Sul, dos países nórdicos, da Alemanha. Pô, a Alemanha caiu em 3 guerras e a Alemanha voltou a ser uma potência. Por quê, gente? Pelo fato de que ela investiu em educação de maneira maciça. Assim como os outros países que eu citei agora há pouco também desenvolveram, investiram maciçamente em educação. A partir da década de 60, esses países eles investiam muito pesado em educação, na carreira dos professores. Quem no Brasil hoje quer ser professor? Pouca gente quer ser professor hoje. Pense nisso. Vamos valorizar a educação, vamos lutar por uma educação pública, gratuita, de muita qualidade. Isso com certeza não é só bom para quem é na periferia. Nós vamos diminuir os índices de violência, nós vamos diminuir as filas de hospitais, porque o povo educado ele vai saber cuidar da sua saúde, vai ter um cuidado maior com a sua saúde, com a sua alimentação, com a sua exposição a coisas que podem lhe prejudicar. E principalmente não seremos manobrados politicamente, nem por um lado, nem por o outro. Nós podemos ter a lucidez de pensar o que é melhor para nós, para a nossa sociedade, não apenas para o nosso umbigo. Certo, gente? Conto com vocês, uma boa reflexão. Eu sou o professor Ramir. Não se esqueça, gente, se inscreve no canal, compartilha, ativa o sininho, tudo aqui embaixo, tá certo? Beijo no coração para vocês, valeu, até a próxima. Tchau, tchau!